15 de novembro, proclamação da República, dia do primeiro turno das eleições, que acontecem num calendário diferente em relação aos anos anteriores, exatamente por causa da pandemia. E para saber como está correndo esta 1h17 de eleição, nós vamos conversar agora ao vivo com o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão. Ministro, bom dia. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do processo eleitoral até agora. É claro que é muito cedo ainda, nós temos 1h17 de urnas abertas, mas o caminho para nós chegarmos até hoje, dia 15 de novembro, foi longo e árduo, hein, ministro? É verdade, houve Bom dia para todos, um dia de muita alegria da democracia no Brasil, né? É verdade, uma preparação muito intensa para as eleições. Os tribunais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral conversou com muitos especialistas na área sanitária, na área de segurança pública, precaveu-se em relação ao fornecimento de energia, até mesmo o clima tem ajudado, não é, Colombo, para que façamos uma grande eleição. Então, eu sou muito otimista, eu acho que no dia de hoje haverá um comparecimento maciço dos eleitores, porque nas cidades onde vivemos, né, é justamente o momento em que escolhemos para os próximos 4 anos quem irá estabelecer as políticas públicas, quem coordenará toda a estrutura, toda a máquina administrativa da saúde, da educação, onde moram nossas famílias. Então, eu creio que haverá um comparecimento muito ordeiro. Pelo que eu tive notícia até agora, junto ao Centro Integrado, que acompanha um representante de cada estado, das forças públicas de segurança, das diversas áreas, até agora, tudo muito tranquilo, tudo corre como esperado, respeita-se a segurança sanitária, respeita-se a preferência para os idosos, de modo que eu estou muito esperançoso com um dia de comparecimento muito grande nas eleições. Ministro, bom dia. Luciana falando aqui do Rio de Janeiro. E aí eu gostaria de perguntar sobre a sua avaliação em relação ao combate à fake news. A gente já fez aqui um processo, até um elogio mais cedo, analisando as medidas. Quem viveu a eleição de 2016 e de 2018 sabe que essa eleição já tem um pouquinho menos, ou bastante menos, essa é a sua avaliação em relação à circulação de fake news. Qual é a avaliação que o senhor faz agora, nesses primeiros momentos do início do pleito? Bom dia, Luciana. Realmente, essa questão do debate eleitoral por meio das redes sociais, ela significa um avanço da democracia, porque permite que todos que desejam participam, ouçam as propostas, torna mais democrático o debate. Em contrapartida, nós temos aí essa questão das notícias falsas, das violações aos direitos da personalidade. Isso tudo nós vamos, com o caminhar, com o entendimento dessa nova realidade, vamos chegando a um ponto de equilíbrio. Eu acho que o momento agora, avançamos bastante. O Tribunal Superior Eleitoral fez diversos convênios com as empresas responsáveis pelo controle dessas redes sociais. Inúmeras barreiras foram colocadas para a profusão de notícias falsas e isso chegou, claro que controlar é impossível, né? Por conta do território livre da internet. Mas encontramos algumas medidas muito eficientes que resultaram numa diminuição significativa dos disparos em massa, das notícias falsas, daquelas notícias que atacam a vida privada, pessoal de cada um, com verdadeiras infâmias. Então, nós conseguimos um meio termo e eu acredito que essa será a realidade para o futuro. Cada vez mais, os debates na área da cidadania, os debates na área eleitoral, são feitos pela internet, são feitos pelas redes sociais.
Isso é salutar, é uma demonstração de vitalidade da democracia, assim como esse comparecimento, essas imagens que nós estamos assistindo, das pessoas entrarem, votarem, respeitarem a fila, é muito interessante. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito do aplicativo e-Título, aplicativo do TSE, e que houve um número enorme de downloads neste ano. É muita gente usando por meio do celular para poder chegar na hora da votação, para poder fazer a justificativa. Nós estamos recebendo algumas mensagens, até pela nossa hashtag CNN nas eleições, de eleitores dizendo que estão com problema para poder fazer a justificativa, para poder acessar o aplicativo. O TSE já recebeu alguma informação oficial a respeito de algum problema que possa estar havendo com o aplicativo? Ou é apenas o excesso mesmo de eleitores que a partir das 7 da manhã já começaram a abri-lo? É apenas o excesso. Nesse momento, o aplicativo funciona bem. Nós temos recebido o retorno de que centenas de pessoas já fizeram a justificativa. Não há necessidade de pânico, de corrida para a zona eleitoral. Haverá um tempo posterior para que o eleitor possa fazer essa justificativa. São 30 dias depois do pleito. Então, não há nenhum motivo de corrida, não há nenhum motivo de preocupação. Claro, seria interessante quem está na situação de justificar, fazê-lo pelo aplicativo. Se não for possível, também não é motivo de pânico, pode ir depois, procurar o cartório eleitoral, apresentar, comprovar essa justificativa. O que nós não queremos agora é aglomeração, estresse, justamente porque nós estamos concentrados no processo de votação. Então, a justificativa o eleitor pode fazer depois. Nós estamos acompanhando, ainda não chegou nenhum travamento do sistema, muito ao contrário, ele vem funcionando, ainda que com o excesso de pessoas querendo fazer a justificativa naquelas situações em que isso é possível. Ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do TSE, a pandemia deve aumentar a média de abstenção neste ano aqui na comparação com anos anteriores? Então, eu estou bastante otimista. Pelo que eu tenho acompanhado, por exemplo, Colombo, foi um recorde de adesão de voluntários, mesários e outros que participam nessa fase de preparação da eleição. Nós nunca tivemos uma adesão tão grande. E hoje também, dadas as condições climáticas, dado o esclarecimento, as campanhas de esclarecimento, dado o fato de que a eleição é municipal e envolve muito diretamente o cidadão, os seus familiares, eu tenho uma expectativa de superação das adversidades. Eu acho que no momento em que temos a pandemia, em que temos todas essas dificuldades, uma vez que os tribunais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral tomou todas as prevenções, com estratégia, com o apoio de especialistas, de infectologistas, eu tenho muita expectativa de que, ao contrário, teremos um comparecimento muito expressivo, significativo, um dos maiores das nossas histórias, né? Nós já tivemos uma média de 20% de abstenção. Então, eu estou trabalhando com a expectativa de que superaremos esse percentual e iremos comparecer de maneira ordeira, de maneira muito eficiente para chancelar a democracia no nosso país. E esperamos que daremos uma demonstração ao mundo, não é? Quando 3, 4 horas depois de fechadas as urnas, já teremos quase todos os resultados totalizados. Então, isso é motivo de muito orgulho para o povo brasileiro. Ministro, Luciana falando aqui novamente, estava aqui me preparando para fazer uma pergunta nesse sentido, porque quis a pandemia que com a mudança do nosso calendário, nós tivéssemos uma eleição logo após a eleição
dos Estados Unidos, onde nós acompanhamos todo esse processo de recontagem de votos, denúncia de fraude por parte do presidente Trump, e isso mostrou uma confusão na maior potência do mundo, mas para a gente soou como uma confusão. Deu um certo orgulho do nosso processo eleitoral aqui, como o senhor acabou de dizer, porque nós temos sempre os resultados poucas horas depois. Essa expectativa está mantida, então, para hoje. Sem dúvida, Luciana, nós temos motivo de muito orgulho, porque o nosso processo é a maior eleição informatizada do planeta, né? Embora hajam outros países que tenham o mesmo sistema, mas o nosso, com 150 milhões de eleitores, é muito expressivo. Os nossos números são muito expressivos, né? Nós temos mais de 5.500 municípios, temos mais de 500 mil candidatos a vereador, mais de 20 mil candidatos a prefeito, e tudo isso é feito o dia da eleição é cuidadosamente preparado, envolve a sociedade civil, a estrutura de policiamento, de segurança pública, juízes eleitorais, todos envolvidos nesse processo, lá na ponta, cada um juiz representando a Justiça Eleitoral, os tribunais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, que prepara isso já com bastante antecedência. Então, toda a segurança do pleito, né? A urna é absolutamente segura, ela não tem contato nenhum com a internet, todas elas já preparadas. Depois extrai-se o resultado dessa urna e vai se remeter para o Tribunal Superior Eleitoral, que aí nós faremos a totalização. A expectativa é de que 3 a 4 horas depois do pleito nós já tenhamos os principais resultados todos prontos, de maneira segura, de maneira eficiente. Então, evidentemente que nós ficamos com muito orgulho. Até agora eu estava vendo também, conversando com o secretário que cuida da área de segurança aqui do Tribunal Superior Eleitoral, é uma eleição muito tranquila. Nós temos pouquíssimos registros de ocorrência, pouquíssimas manifestações de propaganda irregular, com eventual prisão de quem efetua essa propaganda nesse momento. É muito tranquilo o que nós estamos vivenciando e espero que continue assim ao longo do dia, numa demonstração cabal da nossa cidadania, numa demonstração eficiente de que nós, brasileiros, temos muito a mostrar para o mundo inteiro. Qual é a previsão para a divulgação dos resultados, salvo um ou outro problema específico em um ou outro município, ministro? Então, nós temos a questão do fuso horário, né? Que em alguns estados atrasa um pouco, né? Iniciou atrasado, não é que é atrasado, iniciou com 1 hora de diferença, então poderemos aí ter um delay de 1 hora no final, quando fecharmos as urnas. Mas a expectativa é, como eu te disse, em torno de 3 a 4 horas depois de encerrada a votação, já teremos os primeiros resultados nas grandes cidades, as primeiras totalizações nas grandes cidades, e achamos que até meia-noite todo o processo já estará concluído. Nós já teremos as notícias de quem ganhou, quem vai para o segundo turno naquela cidade que haverá segundo turno e quem ganhou as eleições naquelas que não haverá segundo turno. Ministro, esse 15 de novembro é um dia em que a gente pode dizer que 99% dos locais no Brasil vão participar desse dia de eleição, porque a gente tem o Macapá, que enfrentou um baita de um problema com apagão. Aí eu pergunto para o senhor, já existe uma previsão de novas datas para a eleição no Macapá, mas isso ainda está em cima de uma berlinda? Ainda pode ser que isso mude de acordo com a situação na capital do Amapá? Sim, a questão do Amapá, ela foi fruto de ninguém esperava, né? A coisa foi inusitada, porque nós estávamos monitorando, continuamos monitorando o fluxo de energia. Na questão do Amapá, houve alguma falha nesse sistema que
foi imprevisível. Então, diante dessa situação e com o desenrolar da insegurança, sobretudo na área da polícia, na área do sistema de informação e contra-informação, todos foram unânimes em recomendar que nós adiássemos o pleito na capital. E o próprio Tribunal Regional Eleitoral solicitou que nós assim procedêssemos. O presidente tomou a decisão e logo levou, na manhã seguinte, levou ao conhecimento do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Todos nós, de maneira unânime, acolhemos a sugestão de todos, porque nessa hora não se pode ser mais realista que o rei e expor a população a qualquer tipo de risco. Então, nós tomamos essa decisão e agora o Tribunal Regional Eleitoral consulta sobre novas datas. O Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar a situação junto com essas forças todas que são significativas para que possamos fazer com segurança a eleição na capital. Mas fora daí, Luciana, eu tenho absoluta certeza que não haverá problema, porque nós temos hoje um monitoramento completo nesse centro integrado, onde todas as forças públicas estão conjugadas ali. Acompanhamos em todos os estados da federação onde há eleição, acompanhamos essa questão do fornecimento de energia, a própria situação climática também, que poderia despertar aí algum problema, nós acompanhamos, os bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Federal, todos têm representação nesse centro. É uma coisa bacana, essa integração é uma coisa bacana de presenciar. Até daqui a pouco mais vou dar um pulo lá no centro integrado. Então, nós temos aí um controle bem amplo da situação. Espero, sinceramente, que não haja mais nenhum problema no estado do Amapá, porque aquele que havia, nós já prontamente resolvemos e agora vamos, logo depois que terminar desse primeiro turno, vamos cuidar de realizar as eleições e haverá de ser feita da melhor maneira possível, pode ter certeza. Ministro, eu vou abusar da sua paciência e do seu tempo só mais um pouquinho. Luciana, aqui do Rio de Janeiro, falando de novo. Porque, ministro, o TSE prontamente atendeu às demandas que são apresentadas. Foi o protocolo sanitário em relação à pandemia, foi lá o TSE e traçou um protocolo, está dando tudo certo. Combate a fake news era um problema urgente, o TSE adotou também um protocolo e várias medidas e vem dando certo nesse sentido. Não acabou, mas como nós dissemos no início, vem dando muito certo. Mas a gente tem um outro tipo de, eu posso dizer, vou usar uma palavra, epidemia no Brasil em relação às eleições, que é a morte, assassinato de candidatos e violência. O que o TSE está pensando em fazer em relação a isso? A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma situação muito específica em relação ao avanço das milícias, o voto que a gente poderia chamar de voto de cabresto, a insegurança do eleitor. O que o TSE pensa em relação a isso para o futuro? Luciana, não é abuso não, é um prazer estarmos aqui com todos que acompanham na CNN esse grande dia. Olha, essa questão das milícias é uma questão gravíssima, não é? Todos os tribunais regionais eleitorais, em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, traçaram estratégias de inteligência para enfrentar esse crime organizado nas cidades onde isso ocorre, né? Então, investigações foram feitas, há uma força-tarefa cuidando desse assunto a nível estadual para cada local onde esse crime existe, e também isso tudo é reportado num conjunto de informações ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos catalogando essas questões todas que envolvem a atuação dessas milícias e tenho certeza que no processo investigativo que se seguirá, nós vamos aí avançar no combate a esse tipo de crime que tenta se infiltrar também, tentando minar a democracia. É grave, como você disse, o problema, mas também as ações têm sido eficientes e eficazes, né?
nós estamos adotando todas as medidas para desbaratar esse tipo de atuação. No desenvolvimento posterior de todas essas investigações, nós esperamos chegar a quem comanda esse processo e adotar as medidas criminais cabíveis. Essa tem sido um motivo de muita preocupação para nós. Ministro, pela primeira vez, os partidos políticos têm de destinar uma quantia de dinheiro para a candidatura de concorrentes, homens ou mulheres, que se declaram negros. Já havia esta obrigatoriedade de destinação para as mulheres. E, vez ou outra, é flagrada ali um subterfúgio, uma tentativa do partido de justificar algo com uma candidatura feminina que não existiu, um dinheiro que não foi gasto, mas eles têm de cumprir essa cota para não serem punidos. Como é que vai funcionar a fiscalização para a gente saber se esse dinheiro foi ou não utilizada na campanha de candidatos que se declaram negros nesta eleição municipal aqui? Interessante. Deixa eu explicar um pouquinho o que o Tribunal Superior Eleitoral e depois o Supremo, que apreciou essa matéria, fez sobre o assunto. Em primeiro lugar, nós não podemos, no campo da jurisprudência, no campo das decisões judiciais, nós não podemos assegurar cadeiras no parlamento para as minorias. Isso somente a lei pode fazê-lo. O que nós fizemos, que eu considero um avanço civilizatório, um avanço para a inserção das mulheres e dos negros no processo da democracia, no processo de escolha dos candidatos, o que nós fizemos, primeiro em relação às mulheres, foi assegurar uma participação no fundo eleitoral, garantir que as minorias, tanto as mulheres e posteriormente os negros, tenham acesso à verba do fundo eleitoral. Porque a partir daí, a partir da democracia interna, se garantiria uma maior participação, enquanto o parlamento analisa se vai assegurar ou não as cadeiras para as minorias, né? Então, nós demos esse avanço, que eu considero um avanço civilizatório. Houve um primeiro debate, essa parte foi unânime no Tribunal Eleitoral. Depois houve um debate sobre o momento de implantação. Como nós estávamos no meio do processo eleitoral, uma corrente foi pela implantação na eleição seguinte, na participação do fundo, no fundo eleitoral, da verba do fundo eleitoral e também do tempo de televisão, de rádio e televisão. Para os negros, uma corrente foi que essa regra deveria entrar em vigor para a próxima eleição e outra corrente para a eleição imediatamente em curso. Acabou que essa matéria sobre o momento de implantação foi parar no Supremo Tribunal Federal, que disse que tinha que implantar imediatamente. Então, o que nós estamos vendo agora é que os partidos se organizam para cumprir essa regra. Houve realmente, no meio do processo eleitoral, houve um certo... É preciso reorganizar, é preciso replanejar as ações, mas eu acredito, sinceramente, que feito esse primeiro momento de uma certa mudança, né? Tudo que muda, e ainda mais no processo em curso, causa uma certa dificuldade, mas tudo isso vai ser superado no momento da prestação de contas, e isso é importante que se diga. O Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar o cumprimento dessa regra e as sanções são pesadas para quem não cumpri-las. Então, decidimos avançar, esse avanço é imediato, é inequívoco, e agora, no momento posterior das prestações de conta, na avaliação da destinação dessas verbas, mediante impugnação de qualquer candidato que tenha sido considerado lesado, vai poder questionar essa matéria nos tribunais eleitorais ou no Tribunal Superior Eleitoral, e nós vamos saber fiscalizar essa regra e nós vamos saber, se descumprida, aplicar as sanções pertinentes.
Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Que seja um dia tranquilo. Nós voltamos a conversar em breve, hein? O maior prazer, fico à disposição, prazer ter participado e, como eu disse, é um momento onde se espera um grande comparecimento. Eu acho que o Brasil tem tudo para dar uma demonstração ao mundo de eficiência, de uma democracia viva, participativa, ordeira, com resultados em tempo muito razoável do processo eleitoral, resultados seguros, que nós temos certeza que, ao final, o balanço final será muito positivo para a democracia no nosso país. Bom dia. Bom dia.